E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lipe Volpato, dublador do Midoriya de My Hero Academia Plus Ultra, que tá aqui na tela. E é o seguinte, gente, eu nunca li o mangá de Boku no Hero. Eu sempre assisti o anime, o qual eu dublei também. E hoje eu vou reagir ao final dessa história, porque o mangá já acabou, o anime ainda não. Vai acabar esse ano, inclusive. Tem gente com expectativa de que eles façam diferente, porque esse final foi polêmico. A questão é a seguinte, eu sei algumas coisas sobre o final, porque por ser dublador do Midoriya, eu não consegui fugir desses spoilers, que é, por exemplo, a questão da Uraraka e dele não terem terminado juntos, entre aspas, e também a questão de que o Midoriya vira o famoso CLT, que foi isso que a galera mais fez meme. Então eu fiquei recebendo esses spoilers a partir dos memes, não foi ninguém que chegou e falou pra mim. Esse final aqui que a gente vai ver é o final lá que foi antes de fazer o outro final. Que teve esse final, a galera ficou pistola, aí o autor foi lá e fez um outro final, tá bom? Que não foi tão polêmico, meio que conseguiu preencher o vazio que a galera sentiu de algumas coisas que não estavam resolvidas e tudo mais. Esse aqui é o final que foi polêmico, e é esse aqui que eu quero ver, que eu acho que vai ser mais interessante, que eu gosto de polêmica. Então, sem mais delongas, bora lá. My Hero Academia finalmente chegou ao seu fim, e com um final bem polêmico. Muitas pessoas gostaram, outras nem tanto, mas nesse vídeo eu vou te explicar todo o final de My Hero Academia, e você pode tirar suas próprias conclusões. Então, se você quer saber sobre tudo isso... É disso que eu tô precisando, porque tem muita gente perguntando, Lipe, você gostou do final? Não gostou? Fala pra mim e tudo mais. E eu não tenho as informações completas, então agora aqui que eu vou tirar a minha própria prova aqui, se eu gostei ou não. Isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e eu já gostaria de deixar claro aqui que apesar de muita gente ter odiado o final, eu gostei bastante. Ó, Gabriel gostou, hein? Ele já começa sendo imparcial aqui. Teve muito simbolismo e vários detalhes deixados nas entrelinhas, não sendo tão explícito assim. Mas, no geral, foi um bom desfecho. Mas, para melhorar ainda mais... Melhor do que Jujutsu Kaisen com certeza foi, né, galera? Pelo amor de Deus, o que foi aquele final lá? É só você deixando o like nesse vídeo. Então já deixa o seu like e vamos então agora para o final de My Hero Academia. A batalha final de My Hero Academia foi contra o vilão All For One, que tinha possuído o corpo de Shigaraki para realizar seus planos. Deku e os heróis então se juntaram para vencer o vilão, mas a batalha era quase impossível, já que All For One se recuperava de todos os golpes com sua individualidade de regeneração avançada. O anime tava mais ou menos aí, né? O anime tava no ápice dessa parte. Também desintegrava tudo que ele tocava com a individualidade e decaimento do Shigaraki. Então, para ter uma chance de vencer o vilão, Deku precisaria atacá-lo de dentro para fora, e a única forma que ele achou de fazer isso foi transferir o One for All para o corpo do Shigaraki, para que os vestígios o atacassem internamente. O plano... Então, ele não conseguiu vencer do Shigaraki na mão. Cara, eu jurava que ele conseguia vencer o Shigaraki na mão, e aí por algum motivo ele meio que perdia os poderes, porque isso eu tava ligado também, que a galera falou pra mim que ele perdia os poderes. Eu achei que ele tinha perdido os poderes porque ele tinha usado ao máximo, sabe? Meio que um sacrifício, e aí no último soco, um super smash maravilhoso, total, ele derrotava o Shigaraki, mas o preço era que ele usou muito poder e o corpo dele se machucou e ele não conseguiu mais utilizar. Mas então é por isso que ele perde, ele transfere o One for All para o Shigaraki. Interessante, hein? Interessante. Então foi um sucesso, com All For One ficando muito mais fraco, perdendo sua regeneração e também sua individualidade e decaimento, o que permitiu derrotar o vilão de uma vez por todas. E assim, tanto All For One quanto Shigaraki perderam suas vidas. Porém, isso teve uma grande consequência. Deku perdeu completamente todos os seus poderes. Como ele transferiu o One for All, o máximo que restou foi a última fagulha da chama, que continuaria se apagando com o tempo até que Deku voltasse a ser apenas um humano comum, sem nenhuma individualidade. Então, após o fim de todo o... Cara, isso é bem triste, né? Isso é um final agridoce bem triste.
Primeiro porque não era muita proposta de My Hero, né? Pelo menos de que, tipo, My Hero a gente sempre soube que era uma história que ia terminar feliz. Era essa clássica história, sempre passou isso, né? Os heróis vencendo os vilões. Não ter poderes mais é triste. É muito triste, cara. Isso aí eu não gostei, não. Conflito, os países de todo o mundo mandaram seus heróis para ajudar o Japão na sua reconstrução, já que teve grandes destruições por todo o país. E com isso, a paz finalmente parecia ser uma realidade. Bakugo, assim como Deku, também se feriu muito na batalha. Seu coração Então, isso aí é um spoiler que eu tinha também, que eu não queria ter, porque quando eu assisti o anime ia ter sido muito mais impactante, que é que o Bakugou fica vivo. Eu já tinha esse spoiler, infelizmente, cara. Nossa, ia ser tão legal se eu não tivesse esse spoiler, eu ia achar que ele morreu mesmo. após ter sido recosturado pelo herói Ed Guichot, ainda não estava totalmente bem, e o médico deu instruções bem claras. Ele não pode se estressar, o que é meio difícil quando se trata do Bakugo. Além disso, sua mão foi ferida gravemente, e não havia certeza se ele poderia usar sua individualidade novamente. Já na escola de heróis da UA, o terceiro ano Não, pera aí, então todo mundo perdeu a individualidade. Até o Bakugou perdeu a individualidade. Que isso? Vai ter herói nenhum mais. finalmente se forma, enquanto a turma 1A agora se torna a turma 2A, com todos indo para o segundo ano. Aoyama, que foi o traidor da UA, passando informações de dentro para o All for One, decide sair da escola por remorso de tudo o que havia feito, deixando uma vaga aberta na turma 2A, que acabou sendo preenchida por Hitoshi Shinso, que agora foi transferido para a mesma sala que Deku e os outros. Também tivemos Cara, esse personagem do Shinsu é muito bom, cara. Inclusive é o personagem favorito da minha namorada. Ela gosta muito dele. Porque ele é meio que agente e o poder dele é um pouco mais difícil de usar, né? Quando ele usa é muito poderoso, mas assim que a pessoa descobre como quebrar, né, a individualidade dele é muito fácil. Então esse é um cara que vai ter que ralar pra ser herói mesmo. E eu acho que ele mostra, assim, de uma certa forma, aquilo que My Hero traz de que a gente tem que superar as adversidades e tentar do nosso jeito ser um herói, né? Midoriya conseguiu, mas ele recebeu uma individualidade muito poderosa mesmo, né? Uma das mais poderosas. Agora o Shinsu vai ter que se virar. E no caso agora o Midoriya perdeu, né? Então ele vai ter que se virar também. o desfecho da família Todoroki. No começo de todo o caos, Dabi revelou ser Toya Todoroki, o filho do Endeavor, criado desde criança por seu pai para ser o herói número 1. Porém, ele tinha um defeito aos olhos de seu pai. Seu corpo não suportava o calor de suas chamas, e ele se queimava toda vez que usava seus poderes. Por causa disso, Endeavor o descartou como um filho fracassado, o que criou todo o seu ódio e fez ele se tornar o vilão Dabi no futuro. Dabi então lutou. A história do Endeavor é pesadíssima, cara. Foi abuso físico e psicológico com toda a família dele. Não teve um que se salvou. E aí ele vai se redimindo ao longo do anime. Eu penso até em fazer um vídeo sobre ele aqui pro canal, porque é uma das maiores redenções que eu já vi. Até porque ele é um personagem que no final ele reconhece que ele nunca vai conseguir desfazer o que ele fez. Até os últimos dias da sua vida ele vai ter que conviver com esse fato de que ele foi realmente um monstro, muito pior do que alguns criminosos que ele prendia aí na carreira dele, com a sua própria família. Então mostra bem que não é fácil, que ele vai ter que conviver com isso e que a relação dele com a família e com os filhos até pode ficar ok, mas nunca vai ser aquela coisa maravilhosa, porque o que ele fez não pode ser desfeito. Então ele tá nessa busca de tentar de alguma maneira consertar o que é possível consertar e começar de novo com os filhos da maneira que é possível, que nunca vai ser aquela relação toda. O Endeavor, pra mim, disparado é o melhor personagem de My Hero. Eu penso até em fazer um vídeo só pra ele aqui no canal. Vou pensar sobre isso. Contra seu pai e contra o Shoto, esquentando suas chamas a temperaturas mais altas até mesmo que do próprio Endeavor, o que fez com que ele ferisse gravemente o seu pai, mas ao mesmo tempo também ferisse gravemente seu próprio corpo, que não suportava suas chamas. No fim, então, com a derrota de Dabi, ele ainda continuou vivo, mas com seu corpo completamente destruído e precisando de máquinas para sobreviver.
Endeavor, Shoto e toda a família Todoroki então foram visitá-lo, e tentando se redimir por não dar valor e atenção a Toya na infância, Endeavor diz que vai se aposentar de ser um herói e irá visitá-lo todos os dias, que não importa que ele o odeie, e aceitará tudo que ele lhe disser, mas ainda assim continuará ao seu lado. Dabi. Você viu? É isso, cara. O que ele fez com o Dabi não tem perdão, né, mano? Ele descartou o filho, aí aconteceu o que aconteceu, e aí ele tenta da maneira dele. Eu vou vir aqui todo dia, vou te dar atenção, vou tentar passar um tempo perdido, que não volta mais, mesmo que se eu me odeie, mas é isso. Então, cara, o Endeavor, personagem muito bom, mostrando que essa redenção não é fácil, né? Que a gente pensa em redenção algo bonito, resolve todos os problemas. Não, essa redenção aí não tem como resolver não, então ele tem que tentar fazer o que é possível, como nesse caso. Então, ó, até a finalização aí da história do Endeavor, que ainda vai ter mais um pouquinho que ele vai falar, eu já estou gostando. Todo o arco do Endeavor, muito bem construído. Bia então olha com olhos de pena ao seu pai, ainda sentindo ódio, mas ainda assim insinuando que ele possa perdoar Endeavor um dia, e perceber que aquele não era mais o mesmo homem de antes. Shoto também faz uma pergunta ao Dabi, perguntando qual a sua comida favorita, mas nesse momento a equipe intervém dizendo que Dabi precisava descansar porque sua aceleração cardíaca estava acelerado da conversa com seu pai. E enquanto saíam da sala, Dabi responde soba, que também é a comida favorita de Shoto. E enquanto todos vão embora, Só um detalhe aqui, eu gostei da questão do Endeavor que eu falei, só que, cara, pra mim o Toya tinha que ter morrido. Aquela cena, no anime, no caso, né, não sei como é que é no mangá, mas no anime foi linda. A família toda se reunindo e aguentando o calor ali pra parar o Toya, e no final o Endeavor quebra totalmente, pede desculpa, é a redenção completa ali dele, né, o ápice da redenção, de que a gente vê realmente que ele é um homem mudado. E eu acho que o peso do Toya ter morrido, a culpa e o arrependimento do Endeavor teriam sido muito melhor. Teria sido muito melhor para coroar toda essa redenção de tipo, olha, é um homem que mudou, mas as consequências dos atos dele estão aí. Ele perdeu um filho nos braços dele, totalmente ali destruído, nem parecia mais um ser humano. Então eu não gostei que o Toya ficou vivo não, o Dabi. Dabi se lembra de tudo o que fez na batalha final, e chorando, ele pede silenciosamente perdão ao Shoto. Também vemos o destino de outros vilões. A Lady Nagant decide continuar presa, mesmo recebendo a liberdade após ajudar na batalha final. Já o Gentle Criminal e a Labrava são soltos pela sua contribuição contra o... Não, o Gentle Criminal é Labraba brabos. Labraba foi braba nessa batalha final. Até onde eu vi, né, no anime, sério. Porra, o Gentle, aquela cena dele é emocionante, dele ali se esforçando ao máximo, né, pra não deixar aquela ilha, aquele caixão voador lá que eles fizeram pra prender o Shigaraki cair. Maravilhoso. O All for One. Enquanto isso, Spinner consegue se recuperar e é preso. Ele Olha lá, o Deku, isso aqui eu já tinha visto, né, mas agora mais assim no vídeo, o Deku Cyberpunk, né, estilo Cyberpunk, olha lá. diz que irá continuar o legado de Shigaraki e escreverá uma vida sobre a história de Shigaraki e a Liga dos Vilões, expondo que eles só eram pessoas excluídas da sociedade que decidiram se rebelar contra o mundo, e que apesar de tudo que Shigaraki fez, ele ainda era o seu amigo. Ele era o seu único amigo que o aceitou por quem ele era. Cara, isso aí me emociona. My Hero Academia é muito legal, né, cara? Eu gosto quando uma obra, ela mostra os dois lados da moeda, e de um jeito legal. O One Piece, por exemplo, eu gosto muito porque faz muito bem isso. Eu acho que é o que faz com mais maestria, né? Mas você tem que fazer isso sim numa história onde é focada em heróis. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa ela é herói dependendo do ponto de vista, né? Os vilões, os bons vilões, eles têm um motivo pelo qual eles fazem as coisas. Eu sei que todo mundo gosta, assim, quando aparece um vilão que ele é naturalmente mal, perverso, ele não tem um super motivo pra isso. Algo como o Sukuna, de Jujutsu Kaisen. Mas eu prefiro quando o vilão ele tem um bom motivo pra aquilo. Porque nós, seres humanos, nós agimos por algum motivo.
Eu levanto aqui, eu vou lá na cozinha com sede, é pra beber uma água. Tô com vontade de fazer xixi, eu vou no banheiro fazer xixi. São exemplos de coisas pequenas, mas, por exemplo, eu quero ter um canal de animes que eu me conecte com as pessoas, eu sento aqui e gravo reacts, gravo vídeos, né? Tem a edição pra vocês. Então o vilão, ele não faz o que ele faz sem motivo, né? Eu não gosto quando acontece esse tipo de coisa, porque todos os seres humanos, todas as pessoas, né? Não precisa nem ser ser humano, né? Seres pensantes que têm consciência, têm vontades, têm desejos. A gente faz as coisas por algum motivo. Enfim, ele passou meio rápido ali, né, e tal. Como eu falei, eu não li o mangá, tô vendo o resumo aqui pra vocês, mas pareceu emocionante, né? Ali, ele chorando, e é verdade, a gente vê a história, né, são tipo os metamorfos, assim, né, que é tipo um animal humano, e a gente vê que eles foram excluídos mesmo da sociedade, e aí eles acharam um grupo, né, de amigos ali, e infelizmente eles foram tentar resolver a coisa de um jeito que não é muito legal. Isso acontece às vezes na vida real. Eu gosto de My Hero Academia também isso. Várias vezes a gente vê, por exemplo, esses crimes que acontecem muito nos Estados Unidos, das crianças pegarem as armas e irem nas escolas e saírem atirando nas pessoas. É muito porque ninguém olhou para essas crianças, para esses adolescentes, né? Eles ficaram invisíveis perante a sociedade. E aí esse tipo de coisa acontece. Eles vão resolver de um jeito que não é para resolver daquele jeito, né? Tirando a vida das outras pessoas, de tanta raiva, tanta angústia. E tem muitos desses casos, inclusive, que a criança ou adolescente faz isso e depois tira a própria vida. Porque pensa que, beleza, resolvi, solucionei, agora vou também. Então, dá pra fazer um paralelo legal, pesado, mas é legal, entre My Hero Academia e esse tipo de coisa, com esse tipo de cena. Cara, esse final eu tô gostando. Tá bem legal por enquanto. Vamos ver agora, vai ter um time skip aí. Eu não lembrava disso, agora eu lembrei que eu também tomei esse spoiler. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque aqui é onde eu tenho menos informações do que aconteceu aqui. Após todo esse desfecho, se passam então 8 anos e vemos os alunos da turma A já estando mais velhos. Ao longo desse tempo, as últimas chamas do One for All se esgotam completamente, e Deku volta a ser apenas um humano sem individualidade. Porém, mesmo não podendo agir como herói, ele ainda decidiu trabalhar nessa área, se tornando um professor da OA, se tornando o mentor dos novos heróis. Cara, a galera zoou tanto disso e de verdade eu não consigo entender. Eu não sei se a galera falando sério e tal, que a questão é realmente ele virou CLT. Primeiro que eu não sei qual que é o problema de ser CLT, pô, cara, tem os benefícios, tem o salário. Claro que tem muito CLT, tipo aquela briga que tava tendo recentemente da escala 6x1, pelo amor de Deus, aquela é quase escravidão, né? Eu sou a favor de uma escala que não seja 6x1. Mas se a pessoa conheço pessoas que têm um trabalho CLT que é bom, que elas recebem um bom salário, trabalham 5x2, tem as férias ali, tem o 13º, os benefícios. Então, pô, ele tá na UA, é a melhor escola de heróis do Japão. Provavelmente é um trabalho de CLT bom. Nosso Midora tá recebendo bem, não sei se já comprou a casa própria aí, o apartamento. Então, essa foi a primeira coisa que eu não entendi a galera zoando. A segunda coisa é que sim, eu posso estar sendo muito sério, é meme, é zoeira, mas galera, ele se tornou professor, é uma profissão muito digna, honrada. E eu acho que isso tem a ver com professores não serem valorizados na nossa sociedade, principalmente no Brasil aqui. Isso é muito triste. Sei que eu tô trazendo pra um lado mais sério e tal, e pelo amor de Deus, mas eu tenho que comentar aqui sobre esse final, porque foi uma das coisas que eu questionei quando eu vi esse monte de meme. Falei, pô, ele virou professor, ele virou mentor, eu mesmo. Hoje eu gosto de escrever, eu gosto de fazer os meus roteiros dos meus vídeos, porque eu tive professores ótimos que me ensinaram isso. Uma das minhas professoras favoritas, inclusive da vida, foi uma professora de redação. Eu, no Enem, pô, eu lembro que matemática eu não fui tão bem, outra matéria eu não fui tão bem, agora redação eu tirei uma nota bem alta, porque eu gostava dessa professora, ela me marcou, e eu agora utilizo essa habilidade para fazer os meus roteiros dos meus vídeos, para pensar de maneira crítica e reflexiva sobre as obras aqui, no caso animes, que eu estou consumindo, para conversar com vocês também. E quanto mais pensamento crítico e mais discussão a gente tiver, melhor, que a gente consegue se aprofundar mais nas obras e gosta mais delas e se sente mais parte desse universo.
Então, de verdade, pô, ele virou professor, que legal. Se ele não consegue ser um herói, perder os poderes, que legal que ele tá inspirando as novas gerações para que elas possam se tornar herói número 1, maiores do que o All Might ainda. Então eu não entendi toda essa zoeira e descontentamento em cima do Midoriya professor. Na verdade, vão me corrigir. Descontentamento eu entendo, sim. Eu não entendi a zoeira. Que o descontentamento eu entendo sim, porque desde o começo ele falou que ele se tornaria o herói número 1. Eu sei que naquele outro final, depois aparece ele voando com um traje, indo com a galera fazer uma missão de herói, mas aqui ele não se torna herói número 1. Então, vou me corrigir, descontentamento eu entendo sim, e eu também fiquei descontente com o fato dele não ter se tornado o herói número 1, pelo menos por um tempinho, antes dele perder esse cargo, porque é o que a história promete pra gente desde o começo. O anime começa com ele falando que é a história de como ele se tornou o herói número 1. Então, eu entendo o descontentamento, até eu fico um pouco descontente. Agora, toda essa zoeira em cima dele ter virado CLT, eu realmente não entendo. Professor é uma profissão muito digna e que inspira as pessoas para fazer um mundo melhor. Vamos também um pouco do que aconteceu com cada um da Turma A ao longo desses 8 anos. Deku e Uraraka parecem ter ficado bem próximos com o painel dos dois andando juntos lado a lado. Bakugou conseguiu recuperar o movimento de suas mãos e sua individualidade não foi perdida. E cada um deles, com exceção do Deku, se tornaram Então, ó, com exceção do Deku. Aí é ruim, o cara era pra ser o herói número 1. Mas aqui eu parei porque olha que painel bonito. Caraca, mano, que painel bonito, cara. Nossa, dá uma nostalgia gigantesca isso aqui. heróis profissionais, trabalhando em prol de um mundo mais livre e seguro. Shoji se tornou um herói que combate o preconceito contra as pessoas com individualidades metamorfas, que alteram seu corpo permanentemente. Ele resolveu muitos casos que ainda eram comuns em regiões mais afastadas, e está ajudando a acabar com esta discriminação. Ele até mesmo ganhou o Prêmio da Paz, se tornando um grande herói conhecido. Já o Tenya, a Uraraka, a Tsuyu e a Momo se juntaram e percorreram o país, visitando escolas do fundamental, dando aconselhamento de individualidades e ensinando a nova geração a controlar seus poderes, Pô, então por que ninguém zoou disso? Olha lá, ó, eles estão tendo um trabalho de professor, basicamente. Por que vai lá só zoar o Midoriya? Entendeu? Isso que eu não entendo. Talvez eu esteja levando muito a sério e a galera zoa, mas sabe que no fundo é sim digno o que o Midoriya tá fazendo. Não é o que a gente esperava, mas é digno. cada vez estão vindo mais poderosos. Como o índice de crime abaixou pelo baixo número de vilões, vários heróis se especializaram em outras áreas, expandindo assim a sua atuação. Bakugou se tornou um dos maiores heróis do mundo, alcançando o topo dos rankings de heróis, mas pela sua personalidade estressada, xingando cidadãos apenas por gravá-lo, ele sempre fica caindo no ranking. Por outro lado, o Shoto só continua subindo sua popularidade, também estando no topo do ranking dos heróis. Shoto resolve incidentes dia e noite sem parar, e por mais que não leve jeito, ele trata todos os seus fãs com carinho. Vemos então Deku conversando com Aizawa sobre os seus amigos Olha lá, o Aizawa cortou o cabelinho, tá de estilo novo, gostei. sobre os seus antigos colegas de classe. Aizawa conta a ele que Bakugou caiu no ranking mais uma vez, e que Todoroki só está subindo. E Deku diz que o Shoto com certeza vai passar a Monte Lady e o Kamui Woods, ficando no topo junto com o Mirio, o que nos revela que Mirio se tornou o maior herói 8 anos no futuro. Aizawa então pergunta a Deku se ele se sente solitário, já que é o único que não está ativo como herói. E como a vida de adulto é muito corrida, ele quase nunca tem chance de se encontrar com seus amigos. Mas Deku foge da resposta. Ele apenas diz que chegou à conclusão de que mesmo sem individualidade, ele ainda pode usar suas experiências para motivar outras pessoas, e por isso escolheu ser professor. E então ele pergunta ao Aizawa se ele o acha maneiro por causa disso, com Aizawa respondendo que acha que ele deveria ser mais rigoroso com seus alunos. Enquanto isso, vemos... Ó, e essa conversa que é complicada, sabe? O Midoriya, ele falou meio fugindo da pergunta e não respondendo. A própria arte ali, ele dá um sorriso sem graça. Você vê que ele tá com um negócio de tipo, porra, eu queria estar lá com ele, sendo um herói. Então, tipo, é um final agridoce que realmente eu entendo a galera ficar descontente.
Pô, Shoto lá voando no ranking, Bakugou subindo e descendo, Mirio, Mount Lady lá também, no topo do ranking. E o Midoriya realmente fazendo algo digno. Mas, cara, a gente queria ver lá ele pelo menos um pouco. Eu acho que essas chamas duram de uma certa maneira pra ele ficar no ranking alto durante 3 anos. Ou que seja um aninho só. Enquanto essas chamas estão acabando, os poderes dele estão sumindo, ele faz o legado dele nesse um ano, né? Uma chama que brilha intensamente, apaga cedo, mas brilha intensamente. E aí mostra, Midoriya ficou no topo do ranking por um ano, até o seu disparado. No topo do ranking disparado, todo mundo amava ele, era o novo All Might. Até que ele perdeu os poderes, aí eu acho que a galera teria ficado mais contente. E teria sido um final plausível, porque o poder tá sumindo aos poucos. O All Might também, quando passou o poder pro Midoriya, ainda ficou um tempo conseguindo usar ele. Lutou contra o All for One, inclusive, muito poderoso. E depois perdeu os poderes. Então eu acho que seria plausível fazer isso aqui. E até óbvio, né? Não sei por que não foi feito. A história de um garoto ainda do ensino fundamental que tem o sonho de se tornar um herói. Porém, a sua individualidade não é forte, e seus colegas zombam dele por causa disso, dizendo que ele não pode ser herói com esse poder. Mas mesmo assim, ele continua firme dizendo que não tem como ter certeza disso. O colega desse garoto diz que o número de vilões não para de cair e por causa disso, a carreira de herói deu uma estabilizada. Então só aqueles com potencial de verdade podem ter alguma chance de seguir nessa carreira. Isso fez o garoto se sentir mal, e então ele decide ir até o local em que o faz se sentir melhor, na praça onde as estátuas dos heróis que salvaram o mundo estão ali. Ali podemos ver a estátua do All Might, de Bakugou, do Deku e também do Shoto, além de todos os outros. Nesse exato momento, Deku também estava caminhando por essa praça, e então ele vê duas crianças brincando e correndo. Porém, de repente, uma delas tropeça e estava prestes a cair. Deku sai correndo para segurar, mas quando ele vê aquele garoto que tinha o sonho de ser herói, também instintivamente correu para salvar a criança. Aquele garoto era igual ao Deku, seu instinto de correr para salvar apesar de não ter poder para isso, e seu desejo de ajudar as pessoas, é isso que faz um verdadeiro herói. Cara, que nostalgia. Esse começo de Boku no Hero é muito legal, né, cara? Muito emocionante. Pega a gente de um jeito que a gente se apaixona pela obra. O garoto vê o Deku e imediatamente o reconhece, ficando extremamente animado. Os dois então conversam e o garoto então lhe conta que planeja prestar os exames de admissão para se tornar um herói, mas que hoje em dia crianças como ele que têm individualidades fracas estão ficando para trás. E então ele diz que é por isso que ele sempre vai àquele lugar e pergunta à estátua do All Might se ele também pode se tornar um herói. Ao ouvir isso, Deku então se lembra de quando conheceu All Might e fez a mesma pergunta, se ele pode se tornar um herói. Ele então motiva o garoto. A gente consegue perceber aqui que o autor ele apelou muito para nostalgia, né? E eu acho que foi uma decisão inteligente, porque eu escutei muita gente falando para mim que, por exemplo, começou a assistir Boku no Hero com 13, 14 anos e terminou agora com 23, 24, porque a obra teve 10 anos de duração. E que apesar da pessoa ter parado de assistir em dado momento, ou não ter gostado mais tanto em dado momento, que ela lembra com muito carinho do começo e que marcou ali a adolescência dela ou a entrada dela no mundo dos animes, porque o Boku no Hero, por ter essa temática de heróis, é um ótimo anime para uma pessoa que não está acostumada a assistir anime começar a se apaixonar por esse tipo de produto, né? Esse tipo de formato para contar uma história. Então foi muito inteligente ter apelado para nostalgia, porque eu tenho certeza que essas pessoas todas, mesmo as que estavam, eu não tô gostando muito desse final, se emocionaram nesse momento, porque lembraram de si mesmas ali, na frente da TV ou do computador ou do celular que seja, com 13, 14 anos, assistindo e se apaixonando por essa obra. Dizendo que sua individualidade de tirar pratos do cabelo pode ser muito útil e versátil. Além disso, vai ficar tudo bem, porque ele correu para ajudar o garoto. Ele já tem um instinto de herói. Tocando então no ombro do garoto, Deku diz as mesmas palavras que ouviu do All Might.
Você pode se tornar um herói. Isso dá esperanças ao garoto, e Deku então caminha em direção ao A enquanto diz as suas últimas palavras. Eu estaria mentindo se dissesse que não me sinto sozinho, mas se eu continuar motivando outras pessoas, tudo estará bem. Esta é a história de como todos nós nos tornamos os maiores heróis. Assim então que Deku chega na UA, de repente, All Might aparece gritando que ele demorou demais e que tem uma grande novidade, um presente surpresa. Ele então pega uma mala e diz que após a batalha contra o All for One, os dados coletados em sua luta abriu um mar de possibilidades, principalmente para a tecnologia. All Might então diz que Bakugou organizou um financiamento... Peraí que aqui vai entrar em outro momento, eu quero falar mais sobre aquilo. É legal, eu entendo a galera ficar descontente, mas vai por um caminho ok. Tipo, não compra essa ideia de que nós nos tornamos os maiores heróis, não, ô Deku. Era lá do começo, igual você falou, pra você se tornar o maior herói. Você se tornando o maior herói, depois todo mundo pode vir, mas era pra você se tornar, que é o que você falou pra gente há 10 anos atrás, entendeu? Então é basicamente isso. Agora essa história... Por isso que eu falei que um final onde o Deku se tornasse o maior herói por um tempo, um ano, algo assim, depois perdesse os poderes aos poucos, ia ser muito bacana. Porque é isso, ele teve esse momento, cumpriu o que foi dito, foi o maior herói, teve essa experiência meio que curta, em um ano só. E aí, quando ele não é mais um herói, ele começa a passar isso pra frente. Então mostra que ele aprendeu com toda a experiência dele, aprendeu com o All Might, vendo o potencial nele, né? E ele vira pra esse menino e fala, você pode se tornar um herói. E pode ser esse menino que amanhã surge uma ameaça mundial e de algum jeito ele salve o mundo, assim como o Midoriya fez, né? Então é bastante bacana isso. Acho que teria sido assim, ó, chuchu beleza, se tivesse sido desse jeito. Midoriya um aninho, perdeu os poderes, aí sim, ele vira professor e inspira os outros, mas ele precisava ter o momento dele. Isso aí que realmente não dá pra aceitar. Coletivo entre todos os alunos da classe A, e durante esses 8 anos, eles vieram coletando dinheiro para construir um traje que replique a força do One for All. A Mei Hatsumi, junto com alguns de seus amigos nos Estados Unidos, então com financiamento, construíram um traje para o Deku, e como ele já tinha o One for All antes, não vai ser difícil controlá-lo. E assim então, All Might anuncia que Deku ainda pode ser um herói, e que isso é algo que ele merece. Deku então chora, e vemos um último painel com ele usando seu traje junto com todos os seus amigos, inclusive a Uraraki é a única que está olhando diretamente para ele. Caraca, e aquele outro final então? Por que a galera ficou tão descontente? Sim, se é só pelo fato de que, pô, ele não esteve no topo do ranking e tal, mas tipo, isso aí eu não sabia. Achei que ele tinha deixado de ser um herói e que no novo final... que ele recebia esse traje, que eu lembro de um painel desse novo final e ele com esse traje. Então aí já no final, o primeiro final que a galera não gostou e deu muito hate, isso saiu polêmica pra caramba, ele já estava com o traje e já tinha se tornado um herói e poderia trabalhar com a galera. Então eu não entendo o descontentamento tão grande com tanta coisa. O que eu entendo é lá com a parte do ranking, que eu tô batendo bem a tecla nisso, até eu não gosto. Mas cara, que final... Agora eu entendi o Gabriel, meu amigo Gabriel que tá narrando isso aqui muito bem, inclusive, Gabriel. Eu entendi porque ele falou que gostou. Eu gostei do final. Eu gostei. Não tava gostando e tal, e agora, com essa questão dele ter se tornado um herói, claro, não vai conseguir ter tanto poder e tanta força quanto da outra vez, mas com os amigos ali e tal, ele vai conseguir ajudar a sociedade e resolver as questões, seja como professor ou seja entrando em ação. E sim... Pô, não é algo que me incomoda muito, porque a gente sabe que anime é assim mesmo, né? A gente sabe que tem essa coisinha, o anime não fecha os casais assim, não tem cena de beijinho muitas vezes no final das obras, principalmente as que não são de romance. Se é de romance até tem, mas se não, tipo um shonen não tem. Então, só a olhadinha da Uraraka ali pra mim já satisfaz. Eu queria um beijinho entre os dois? Queria, pra tipo, pô, realmente é um casal canônico, estamos vendo as provas de que são um casal canônico. Mas isso aqui é meio que o que eu já esperava. Sinceramente, mais do que isso pra mim já seria lucro. Tô esperando pouco? Talvez. Mas é isso. Dito isso, depois disso, esse painel maravilhoso, lindo, nostálgico, emocionante, e ele realmente conseguindo trabalhar como herói igual a galera, eu gostei desse final. Gostei. Achei que não precisava nem de um outro final a mais aí que fizeram. O que insinua que os dois realmente ficaram juntos no final, apesar de não ser explícito.
No fim, então, todos os amigos do Deku se uniram para financiar um traje extremamente caro que levou 8 anos para pagar e que ainda não pode ser feito por qualquer um. Foi preciso a Mei Hatsumi, uma gênia da tecnologia, junto com os amigos do All Might nos Estados Unidos, para confeccionar esse traje. E então, esse é o final de My Hero Academia. Apesar da opinião de muitas pessoas, o final até que foi bom. Faltou alguns detalhes, mas ainda assim fechou a história, até mesmo fazendo o Deku se tornar a inspiração da próxima geração, e sendo o ídolo de um garoto, assim como All Might foi o seu ídolo. Além também de fazer com que Deku, apesar de ter perdido One for All, ainda continuasse o seu sonho. Falou tudo, Gabriel. Falou exatamente tudo. Nem vou precisar falar nada nesse final. Cara, agora vendo, gostei do final. Diferente como já falei de Jujutsu Kaisen, que aquele final lá, nossa senhora, pelo amor de Deus, deixou um monte de perguntas abertas e tal. E aqui no My Hero não deixou perguntas abertas, né? Deixou tipo, beleza, vai falar, mas não sei se ele ficou com a Uraraka. Cara, não era uma pergunta tão importante pra obra. Pra ser sincero, não é um anime de romance, é um shonen. Mas, por exemplo, não deixou nenhuma pergunta. Mostrou, pô, Deku virou professor? Que chato. Agora virou um herói. Claro, como eu falei, sempre vai voltar no papo de que ele não foi o herói número 1 por um tempo e tudo mais. Eu também acho que deveria ter sido. Mas de resto, fechou bem fechadinho tudo. É um anime clichê, gente. Boku no Hero é uma obra clichê, a gente já sabe que os heróis vão vencer os vilões e de que jeito que eles vão fazer isso, e que vai ser a força da amizade e o trabalho em equipe que vai fazer eles conseguirem conquistar tudo isso. Então eu realmente não esperava nada de diferente e acho que foi muito bom ter esse final fechadinho com tudo que a gente já esperava. Bakugou lá no topo, mas não perdendo a personalidade bravo dele, e claro que isso influenciar. O Todoroki muito bem, o Mirio também, que era o escolhido para ser o sucessor do Midora, caso o Midora não existisse. O All Might estava pensando nele, então faz sentido que ele seja o maior herói, que ele também aprendeu a controlar a individualidade dele muito bem e se tornou muito poderoso, então tudo isso faz sentido. É um final, meu Deus, obra-prima, genial, caraca, cara, bater palmas, emoldura isso aí? Não, é um final bom, ok, esperado, deixa a gente felizinho, fecha bem, partiu para outra obra, pra gente acompanhar até acabar, finalizar, é isso. Fica a nostalgia, as memórias de conversar sobre a história com os amigos, de assistir o episódio semanalmente ou de ler semanalmente, como no caso de muitos de vocês, e é isso. E eu sei que tem um outro final, então se esse vídeo aqui chegar a 2.000 likes, eu reajo ao outro final, tá? Dê um like aqui se você gostou desse vídeo e se você quer que eu faça o outro. Pra mim, esse vai ser o sinal. Lipe, quero que você reaja ao outro final, dá um like aqui. E se inscreva também pra mais vídeos como esse. E esse ano tem o final de My Hero Academia, hein? No anime. Vamos acompanhar. Será que eles vão fazer algo diferente? Eu realmente não sei. Vou ter que esperar também. Valeu e até!